Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Tiago o prof espera que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? E essa é a nossa aula de número 2, a nossa videoaula 2 essa semana, certo? O prof vai começar aí com vocês na aula de hoje, falar um pouco, retomar na verdade, né, o conteúdo que a gente já viu, que é a teoria celular. E aí vão anotando as dúvidas se ficarem para tirar na aula online com o professor, que o professor também faz sempre uma retomada, certo? Então hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Então aqui, ó, gente, a organização celular, tá? O que a gente precisa saber dessa organização dessa célula? O que a célula é constituída? Do que uma célula é formada? Quais que são as suas partes? Então a primeira coisa é saber que as partes fundamentais da célula é o quê? É a membrana plasmática, é o citoplasma e é o núcleo, certo? Claro que daí vai ter todas as outras organelas, depende da célula animal e da vegetal, vai ser diferente, certo? E aí a gente vai ver conforme vai passando nossas aulas agora. Esse conteúdo, ele está disponível para vocês lá no livro 1, na página 269 de vocês. Então o prof pede que vocês dêem uma olhadinha lá, né? As partes fundamentais são essa, certo? Mas existem outros organismos cujas células elas não vão possuir núcleo, outras vão possuir alguns tipos de organela, por exemplo, as bactérias que não possuem núcleo, e as cianobactérias vão ser as que vão produzir uma célula mais simples, que se conhece até o dia de hoje. Então depende do organismo vivo, depende do ser vivo que a gente está trabalhando, certo? Mas as partes fundamentais são essas, né? Qual é a célula que a gente sempre procura entender mais as suas partes, né? A célula animal e a célula vegetal, que elas são um pouco mais complexas, né? A animal é a mais complexa, a vegetal um pouco menos, mas o que vai diferenciar vai ser as organelas, as quantidades de organelas que tem presente ali e a função de cada uma delas, certo? Quais são as funções dessas organelas? Qual o papel que ela desempenha ali naquela célula? Então, quando você fala aqui o módulo 3, né, da célula ao organismo na teoria celular, né, o que a gente precisa saber? Que essas células, elas são basicamente a unidade de vida desse ser vivo, né? Então, todos os seres vivos, eles são formados por uma ou mais células. Então, um ser vivo, ele pode ser considerado tanto unicelular, formado por apenas uma célula, ou plurimulticelular, formado por mais de uma. E nesse módulo 3, tá, ele estuda justamente como que as células elas foram descobertas e o que existe dentro de cada uma delas, né? Como ela se organiza, como ela se interage, como que ela se forma, certo? E aí a gente vai ver. Para a gente ter uma noção primeiro, a gente vai ver que até 1665 as pessoas, o mundo em geral, eles não sabiam o que era célula, nem existia, né? E tampouco iriam saber, obviamente, qual que era a função que essa célula desempenhava. Então a descoberta, né, foi feita então por Robert Hooke, que é esse carinha que está aqui, ó, mostrando para vocês, após ele analisar uns cortes que ele fez de uma cortiça, né? Tipo aquela que vai na rolha ali do vinho, certo? Que ele analisou, ele tirou uma pequena camadinha fininha e analisou onde? No microscópio. E esse cientista, ele acabou percebendo, né, que o material que era formado, que esse material que ele tinha analisado, essa cortiça, ela era formada por pequenos quadradinhos, né, pequenas cavidades. O que então ele denominou então de cela, né? E aí do latim então veio aí a formação de veio aí o nome então célula, né? Que significa do latim um pequeno compartimento, certo? Então o Hooke ele não percebeu nesse estudo
por exemplo, que as células elas apresentavam outros componentes, como, por exemplo, outras organelas. Isso ocorreu porque quando ele analisou esse pedaço de cortiça, né, ela foi feita por um material biológico com células vegetais mortas, certo? Então, por isso que ele não conseguiu, ele só conseguiu, no caso, observar apenas as paredes celulares, tá? Então, aqui já tem, por Hooker, a palavra célula, essa ideia, né? Essa parede celular, mas ele não conseguiu analisar as outras partes em virtude de que ele pegou aí também uma parte morta, tá? Desse material que ele estudou. Aí, a partir dessas observações, que foi muito importante essa descoberta dele, por quê? Porque outros pesquisadores começaram, então, a pesquisar, eles perceberam outras estruturas muito semelhantes em diversos tipos de tecido animal e vegetal, né? Como todos os seres vivos estudados até o momento eram constituídos por célula, certo? Em 1838, esses dois cientistas aqui, ó, Matias e Theodore, certo? Eles propuseram, então, a teoria celular que afirmava o quê? Então, que afirmava que as partes elementares dos organismos são células, semelhantes no geral, mas diferentes na sua forma e função. Então, ele falou que eram semelhantes, né, basicamente, mas que cada uma desempenhava a sua função e as formas delas também eram diferentes. Tanto é que a gente tem uma forma aí de célula para animal e outra vegetal, certo? E que a essência da vida é formada por célula, ou seja, né, tudo aquilo que é vivo, todo aquele ser vivo, ele é constituído por célula. E foi aí então que em 1878 o Fleming, né, esse cara que aparece aí na imagem que o professor traz para vocês, esse carequinha aí, o que ele fez? Utilizando técnicas de microscopia mais avançada, né, permitiram então uma melhor visualização. Então ele conseguiu evidências para concluir o quê? Que uma célula, né, então só pode surgir de outra célula pré-existente que se dividirá em outras. Então isso ele conseguiu. Então, portanto, o que acontecia? Quando ele descobriu, ele reforçava o que? O que Pasteur comprovou, né? Como lá, explicando que não existia lá, mostrando lá que não existia aquela parte da abiogênese, certo? A teoria da biogênese. Então, isso foi o que ele conseguiu mostrar. Aí aqui, ó, nessa parte aqui, vai falar da parte das células, né? Qual que é? Aqui a gente tem, nesse caso aqui, então, a gente tem aqui, ó, uma célula animal e aqui a gente tem uma célula vegetal. A gente vê que algumas organelas diferenciam uma da outra. Porém, o prof vai deixar para falar essas partes e a função dessas partes na sala de aula, em aula para vocês, ok? Na nossa aula online, certo? Para esse vídeo não ficar muito extenso também. E aí, o que o professor queria que vocês... Deixa só o prof passar aqui. Essa partezinha aqui que o professor explica na aula online. Aí o professor vai deixar para vocês essa semana, já toma em conta aí, já anotam como tarefa domiciliar, uma tarefa bem fácil. Vocês podem pegar e pesquisar no livro, mas eu quero que também vocês procurem na internet para encorpar mais o texto para vocês, que é o quê? Qual que é a importância do microscópio para as ciências, certo? E relatar também como surgiu o primeiro microscópio, como surgiu o microscópio lá, certo? Então, um super beijo para vocês, se cuidem. O prof tá com saudade e a gente se encontra nas nossas aulas online, sempre por aqui, por essas videoaulas, certo? Um super beijo no coração de cada um de vocês. E o prof vai, mas daqui um pouquinho o prof tá de volta. Tchau, tchau.